isso, um arquiteto de 27 anos bebeu, pegou o carro e foi bater justamente no carro da polícia. Põe no ar. Uma viatura da polícia batida e um carro importado com uma cachorra dentro. Quem provocou o acidente é esse arquiteto de 27 anos, Caio Fernando Batista, que estava bêbado. Estava em casa, aí bebi um pouquinho mais. E saiu para dar um rolê? Os policiais envolvidos na batida estavam terminando o plantão da madrugada no Brooklyn, zona sul da cidade, quando por volta das 5 da manhã perceberam a aproximação de um carro em alta velocidade. Foi no momento até mudança de faixa, possivelmente nesse zigue-zague que ele colidiu com a viatura. Depois de bater na viatura, o motorista tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais e obrigado a parar. No momento da abordagem, Caio alegou que o cachorro, que estava no colo dele, o atrapalhou na direção, mas logo confessou que estava alcoolizado. Ele, que já tem passagem por dirigir sob o efeito de álcool, também estava com a carteira de motorista suspensa. Nunca aconteceu isso com você? Óbvio, sempre acontece. Não olha a minha cara de bêbado. Mas e aí agora? Bateu na viatura da polícia? Aí eu fui preso, né? Ficou pior, né? Não, é meu advogado solta. Só que o delegado que assumiu o caso não achou nada engraçado e o motorista irá responder por vários crimes: violação do direito de dirigir, embriaguez ao volante, desobediência, desacato, resistência e fuga do local do acidente. Como todos os crimes são de detenção e somados ultrapassam a pena mínima, ele ficará preso e sem direito à fiança. Caio não quis soprar o bafômetro e teve que fazer o teste clínico no IML. Ele vai esperar, em uma cela na delegacia, uma vaga no centro de detenção provisória. Chama a atenção a quantidade de polícia, não é? A quantidade de policiais que nesse momento fazem esse cordão de segurança no protesto que acontece no centro de São Paulo. É exatamente porque a inteligência da polícia paulista descobriu que homens mascarados se infiltrariam nesse protesto. E essa é a preocupação, para não só proteger a integridade de pessoas que estão protestando, um protesto absolutamente legítimo, mas também para que o patrimônio não seja destruído. Fecha lá, comandante, fecha bem no meio do povo. Esse zoom aí do helicóptero do comandante Juan mostra tudo, olha. Vai mostrando absolutamente tudo. Do outro lado você vai vendo os mascarados que estão bem na frente desse protesto. Eu tenho novas informações com o nosso comandante Juan. Fala, Juan Milton. Bate, você vê que realmente é muita gente, você tem razão, mas o reforço policial é realmente incrível, são muitas viaturas, os policiais que vão seguindo a pé a todo momento com esse cordão de isolamento e realmente a Polícia Militar parece que tinha essa informação de que mascarados iriam se infiltrar os manifestantes de bem e é justamente por isso essa grande concentração policial. As motos da Rocan, viaturas de força tática e também caminhões estão sendo utilizados aí pela Polícia Militar para manter a situação segura, viu, Bate? E uma quadrilha num carro roubado é perseguida e troca tiros com a polícia. Durante a fuga, os criminosos perderam a direção e foram parar numa ribanceira. Pode encher a tela do Brasil. O suspeito que estava ao volante perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. O acidente aconteceu na Rua da Glória, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, depois de uma perseguição policial que começou na cidade vizinha de Guararema. A polícia de Mogi das Cruzes foi avisada sobre a fuga e montou um cerco na entrada da cidade. Mesmo assim, os criminosos ainda conseguiram percorrer algumas ruas. Um deles saltou quando o carro ainda estava em movimento e tentou se esconder num posto de combustíveis, onde acabou preso. Os outros 3 ficaram no carro e tentaram fugir pela mata depois do acidente. Realizar a diligência na mata com o apoio inclusive do helicóptero da Polícia Militar, o Águia, nós conseguimos localizar o indivíduo dentro de uma residência. Não havia moradores no local. Um dos suspeitos foi preso sem ferimentos. Houve troca de tiros durante a fuga. Um deles, menor de idade, ficou ferido no braço e o outro acabou morrendo. Segundo a polícia, eles não tinham antecedentes criminais. As armas dos criminosos foram apreendidas. O carro usado pela quadrilha era roubado. Novas imagens ao vivo direto do centro de São Paulo, as informações desse protesto importante, dessa manifestação que já movimenta uma multidão com o repórter Bruno Peruca.
Olha, viu, Bate, a polícia está aumentando, né, o reforço nesse momento, porque os policiais já conseguiram visualizar essas pessoas que estão mascaradas. Elas usam roupas pretas, elas estão segurando uma espécie de escudo de cor vermelha, até mesmo para poder chamar atenção, porque os policiais não sabem qual a verdadeira função desses manifestantes mascarados nesse momento, viu, Bate? Essa imagem que você está vendo do lado esquerdo do vídeo, pode abrir essa do lado esquerdo, por favor. Essa é ao vivo. E olha, tem um mascarado ali com um pedaço de madeira na mão. Eu peço, por favor, nesse momento, parcimônia. Eu peço tranquilidade aos manifestantes, porque afinal de contas, os nervos estão à flor da pele de muita gente, porque afinal, olha só, a pessoa esconde o rosto, pega um pedaço de madeira, fica com um capacete e vai para o meio de um protesto. Pelas cenas que foram mostradas há um ano, num protesto semelhante a esse por causa de aumento de passagem em 2014, muito patrimônio foi destruído em São Paulo. Enquanto isso, já que eu vou com o comandante Hamilton, porque me chega a informação que a polícia botou na cadeia 2 ladrões, hein? 2 ladrões que invadiram uma escola. Pode encher a tela. Celso Ribeiro Guimarães, de 30 anos, e Michael Lopes Ribeiro, de 28, são suspeitos de assaltar essa escola técnica de Mongaguá. A polícia chegou até eles após analisar essas imagens que mostram a dupla entrando na unidade. Repare que o rapaz da frente parece estar armado. Primeiro, os suspeitos pularam aquele muro, vieram aqui para este corredor onde estava o vigia. Eles renderam o vigilante bem aqui neste ponto. Logo seguiram para o almoxarifado, que é onde ficam os equipamentos. A escola técnica é referência na Baixada Santista e atende cerca de 1.000 alunos, que serão prejudicados com a falta dos equipamentos. Segundo o diretor da unidade, foi um prejuízo de R$30 mil. Data shows, notebooks, as TVs de LCD de 32 polegadas, o microfone sem fio que era usado no nosso auditório para as palestras. Enfim, câmera fotográfica, aparelho de DVD. O detalhe é que tudo aconteceu na primeira noite em que o vigia estava sozinho no turno, em razão de corte de gastos pelo governo do estado. Precisa ter 2 seguranças pelo menos, para um dar retaguarda por outro. De acordo com a polícia, os 2 suspeitos são irmãos e um deles, Michael, já tinha passagem por vários crimes. Olha, só na internet 15 mil pessoas confirmaram participação, outras 10 mil se disseram interessadas em participar. São imagens ao vivo, por favor, direto do centro de São Paulo. Nosso Mochilink se posiciona de maneira com que tenha uma segurança para mostrar, não é? Tanto o trabalho da polícia quanto dos manifestantes que vão se reunindo. Agora estão chegando onde, hein, comandante Hamilton? Me corta para o helicóptero, Faluan. Olha, Bate, eles estão no Vale do Anhangabaú, justamente passando daqui a pouco, se eles continuarem nesse sentido, embaixo do viaduto aqui do Chá, que fica ao lado da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Militar e a CT, Bate, inclusive, uma informação adicional, já fecharam a via aqui que segue da 23 de maio, da Tiradentes, sentido aeroporto. Ou seja, o túnel do Vale do Anhangabaú está fechado no sentido aeroporto, neste momento pelos homens da Polícia Militar e da CT, Bate. Que, por sinal, é uma das principais vias de ligação no Rio de Janeiro. Aumentou a passagem de ônibus de 3,40 para 3,80 no sábado. Agora é a vez de São Paulo. E o povo vai protestando. E uma dupla presa, hein? A dupla roubou carros no ABC Paulista. Um dos suspeitos, inclusive, é o menor, que, segundo os policiais, matou há quase 2 anos um médico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Pode encher a tela, na sequência eu volto com o nosso Hamilton. Ele tem 17 anos e várias passagens pela polícia. Desta vez foi apreendido quando estava com Tiago da Silva Santana, de 18 anos. Os dois são suspeitos de terem roubado, junto com um terceiro bandido, ainda não identificado, um estacionamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um dos carros levados pelo trio é este veículo de luxo, além de uma caminhonete. A caminhonete e o carro de luxo foram encontrados pela polícia parados em uma rua. Uma testemunha viu quando os 2 suspeitos abandonaram os veículos no local e fugiram. Foi com essas informações que os investigadores conseguiram localizar o menor e o maior, com o carro que pertence à mãe de Tiago. Dentro do carro, os policiais encontraram objetos pessoais do dono de um dos veículos levados do estacionamento. Na delegacia, as vítimas reconheceram os 2 suspeitos que foram autuados em flagrante.
O menor é o mesmo que, em março de 2014, matou o médico ortopedista da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Dárcio Maurício Corrêa tinha 36 anos e foi baleado ao estacionar o carro perto da academia em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Na hora em que o crime aconteceu, Dárcio falava ao telefone com um paciente. Acertando os últimos detalhes, ele até falou para mim: Fabião, pode ficar despreocupado que você tem outras cirurgias para mim fazer, mas é a sua prioridade. Na hora que ele falou isso, eu só escutei tipo um grito assim, um gemido. Os bandidos fugiram sem levar nada e foram identificados pela Polícia Civil. O menor chegou a ficar internado na Fundação Casa, mas menos de 2 anos depois já estava em liberdade. Por causa do roubo dos carros, o adolescente vai voltar para a Fundação Casa e pode ser libertado de novo em pouco tempo. Por coincidência, os 2 carros roubados por ele desta vez também pertencem a médicos. Eu estou preocupado com o seguinte, pode me dividir a tela, por favor? De um lado o Mochilink, de outro o nosso helicóptero, o Hamilton, vai acompanhando toda essa manifestação em importantes vias de São Paulo, mas do alto ele está vendo um incêndio na região da Dutra, da rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos. Eu peço, por favor, para a nossa central de informações aqui da Record, que levante com o Corpo de Bombeiros o que é que está acontecendo na Dutra. Uma fumaça muito alta. Eu não sei se o comandante consegue mostrar de onde está. Consegue, Juan? Ou tem muito prédio na frente? Muito prédio na frente, viu, Bate? Inclusive, agora só chamando a atenção, eles já estão descendo aqui, provavelmente a 23 de maio. Agora sim vão começar a atrapalhar bastante o trânsito, pegando a 23 de maio aqui, sentido aeroporto. E o incêndio que você comentou, a gente viu muita fumaça realmente, mas ali um pouco mais longe, na região da Dutra, agora os prédios acabaram ficando na frente, Bate. Olha, a imagem agora, comandante, pode ver do nosso Mochilink, eles já estão tomando a 23 de maio. Já tomam uma das principais avenidas aqui de São Paulo, que vai sendo completamente bloqueada. Manifestantes também nos viadutos, nesse momento, acompanham também toda a manifestação. Eu tenho o Bruno Peruca. Os manifestantes vão gritando, mais um aumento a gente não aguenta. Esse é o grito de guerra nesse momento. Fala, Peruca. Olha, verdade, eu estou conversando com os manifestantes agora há pouco, eles estão dizendo o seguinte: veio o aumento, mas a qualidade do transporte não mudou. Então, eles não querem pagar mais para ter a mesma qualidade, ou melhor dizendo, a falta de qualidade do transporte público. Eles não concordam com o aumento e também veio um aumento, na verdade, Bate, mas não veio a melhoria no transporte público. Essa é a revolta maior da população. É isso que eu dizia hoje, não adianta nada, só aumentar o preço e não melhorar nada para o trabalhador. É claro que o povo vai se revoltar. Em uma discussão em um bar acaba em morte, um homem ofendeu uma mulher enquanto eles estavam bebendo. Ela telefona para o filho, que chegou com vários amigos, o homem é agredido e morto. Dá a reportagem, por favor. Na delegacia, mãe e filho trocaram declarações de amor. Kelly Cristina Delfino, de 38 anos, e Júlio César Delfino Ferreira, de 18, são suspeitos de participação na morte de Dário Arcanjo, de 30 anos, em outubro de 2015. Segundo as investigações, a vítima foi linchada por um grupo de pelo menos 10 pessoas. Tudo depois de uma discussão com Kelly em um bar. A Kelly, então, saiu do bar, fez uma ligação telefônica para seu filho Júlio César, que estava no bairro Goiânia. Este, por sua vez, arregimentou vários indivíduos que, em 5 carros e 3 motos, se dirigiram até o bairro Jardim Vitória e começaram a procurar a vítima. Kelly não demonstra arrependimento. Assume sem hesitar que matou a vítima e, durante todo o tempo, inocenta o filho. Tinha muita gente, sim, mas nenhuma dessas pessoas participou. Nem para me ajudar na hora que eu estava apanhando e muito menos para ajudar na hora que eu deferi nele as facadas. Eu me arrependo pela família. Pela mãe dele, pelas filhas dele, pela irmã dele, eu me arrependo. Por ele, não. Porque eu só fui saber depois. Eu não tirei um trabalhador, não. Eu não matei um homem trabalhador, não. A polícia procura pelos responsáveis da chacina que matou 4 pessoas num bar. 10 homens armados começaram a atirar nas pessoas que estavam numa festa no local. E você vai ver agora detalhes sobre a investigação dessa nova chacina do ano. Põe no ar. O dia amanhece aqui na comunidade do César Maia, na zona oeste do Rio de Janeiro, com as pessoas ainda muito assustadas com toda a violência que aconteceu aqui. Segundo os próprios moradores, começou por volta de 11 horas da noite e se estendeu pela madrugada. A informação é que as pessoas que foram atingidas estavam num bar ali na frente.
policiamento reforçado hoje pela manhã aqui, a gente vê as viaturas circulando aqui pela comunidade. Nós vamos tentar chegar até o local ali, onde houve o confronto maior e onde as pessoas foram atingidas, que é um bar ali na frente. Estava calor intenso do Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste é muito quente. As pessoas vêm para a rua mesmo, ficam no bar, conversando, bebendo. Foi quando começou o tiroteio e as pessoas não tiveram para onde correr e acabaram sendo atingidas. De acordo com a polícia, as vítimas estavam sentadas em um bar quando o grupo de criminosos armados chegou e realizou diversos disparos. 9 pessoas foram atingidas. Esse aqui é o bar onde as pessoas estavam quando foram atingidas. É impressionante o que a gente encontra aqui ainda. Agora imagine as pessoas que ficaram encurraladas aqui no momento do tiroteio. Tem carro com marca de bala, parede, tiro para todo lado aqui. Olha aqui, esse carro atingido aqui, ó. Tem tiro aqui desse carro. Na lateral ali do veículo também, da parte de lá, tem marca de tiros. É realmente uma coisa impressionante o clima que a gente encontra hoje para amanhã aqui na comunidade de César Maia. Lógico que cabe à polícia investigar de fato o que aconteceu aqui, mas o que a gente encontra aqui no bar, tem uma câmera de segurança ali, ó. Se ela estiver funcionando, ela registrou tudo que aconteceu aqui. Ela está exatamente virada para cá, para esse local aqui onde houve a chacina, onde as pessoas foram baleadas e perderam a vida. Eu recebi os documentos aqui de uma vítima fatal, um rapaz que morava aqui há 2 anos, na companhia de um outro amigo. Ele veio do Maranhão para cá para trabalhar e acabou perdendo a vida aqui. Só que o corpo já deve estar no IML e sem identificação até agora. Os documentos dele estão aqui. Olha, ele é do município de São João Batista, no Maranhão, tem 31 anos. E a preocupação agora dos moradores, que não querem aparecer naturalmente, é que ele não seja enterrado como indigente. Olha, acabo de receber uma informação aqui de um morador que não quer se identificar, que é bem diferente da versão apresentada para a polícia, que na verdade acredita que tenha sido uma retaliação de traficantes da Cidade de Deus que vieram até aqui para se vingar de milicianos que dominam aqui a comunidade. Mas, de acordo com esse morador, a história é um pouco diferente. Na quinta-feira, houve um jogo de futebol, que é uma tradição aqui da comunidade. E eles vieram para cá. Os moradores vieram para cá, do futebol, se confraternizar com outras pessoas aqui do local. Quando, de repente, veio um grupo armado pela rua, de lá para cá. Não sabe identificar que grupo é esse. Porém, um integrante desse grupo apontou para cá dizendo assim, olha ele lá, olha ele lá. Ou seja, esse grupo armado identificou alguém aqui que seria alguém contrário a eles, que eles não gostavam, algum desafeto, e aí começou o tiroteio. É mais uma informação importante para a investigação da polícia. Eni dos Santos Barbosa era o dono do bar. O comerciante foi atingido na cabeça e morreu na hora. Eni tinha 39 anos. Ele era casado e deixa 3 filhas. Uma de 12, outra de 5 anos e uma bebezinha de apenas 7 meses de idade. Muito abalada, a família que está aqui no IML, o Instituto Médico Legal, prefere não mostrar o rosto. Afinal, ninguém sabe o motivo da chacina. Segundo os parentes, Eni era trabalhador e não tinha inimigos. O moleque foi criado na roça, veio para aqui trabalhar para cuidar da vida dele, conseguiu alguma coisinha junto com a família dele. Agora do nada acontece isso com ele. O moleque não fazia nada de errado, nunca usou droga na vida dele, nunca fez nada de errado, nunca brigou com ninguém, nem inimigo não tem. Então a gente fica de boca aberta quando vê um negócio desse. Eni era vizinho e amigo de José de Almeida, de 45 anos, que também foi morto durante o ataque. José veio do interior da Paraíba aos 19 anos em busca de uma vida melhor. Aqui no Rio, se tornou pedreiro e constituiu família. E que família! José tinha 9 filhos. Na comunidade, ele fez muitos amigos. Todas as quintas-feiras, eles se reuniam para jogar futebol. Depois da pelada, eles iam até o bar do Eni para beber aquela cerveja e comer um churrasquinho. Mas o encontro semanal foi brutalmente interrompido pela violência. Sempre fazia isso, toda semana, entendeu? Então, a gente fica muito triste com um negócio desse aí, porque a gente sabe que não é pessoas bandidas, não é pessoas covardes, são pessoas trabalhadoras, e aí fizeram isso com ele. Nas redes sociais, parentes e amigos de Eni e José pareciam não acreditar nas mortes. Uma das filhas de José de Almeida faz um desabafo. A perda do pai de forma tão violenta revolta a família. Ela escreveu: "Vá em paz, pai.
Tanta gente que não vale nada na rua e eles acharam de matar pessoas que simplesmente são amadas por todos, que nunca fizeram nada para ninguém. Revolta. Outras 2 pessoas também morreram durante o ataque. Joelson Machado, de 17 anos, e uma vítima ainda não identificada. Até o fim da manhã, os corpos ainda não haviam chegado no IML. Nas redes sociais, Joelson aparece com a camisa do Vasco. O adolescente adorava jogar futebol. Os amigos lamentaram a morte do colega e dizem que o futebol sem ele nunca mais será o mesmo. Entre os parentes e vizinhos das vítimas, ainda no IML, o sentimento que fica é de dor e perplexidade. Eu só acho que foi uma injustiça muito grande que fizeram, foi uma covardia imensa que fizeram com ele. Isso aí a gente sabe que foi covardia, e quem fez a covardia com certeza está rindo da cara da gente uma hora dessa. A Divisão de Homicídios da capital assumiu as investigações sobre a chacina ocorrida na comunidade César Maia, em Vargem Pequena. Há uma intensa movimentação aqui na especializada neste momento, porque 3 suspeitos de envolvimento com crime já teriam sido presos e armas apreendidas. Os agentes da Divisão de Homicídios fazem uma série de diligências em busca de novas informações. O próximo passo é ouvir sobreviventes da chacina que deixou 4 mortos e 9 feridos. As imagens de câmeras do bar onde as vítimas foram baleadas, inclusive, já estariam sendo analisadas aqui pela polícia. É claro que a motivação desse crime só poderá ser confirmada através das investigações pela Polícia Civil. Mas há a possibilidade do crime ter sido motivado pelo ataque ocorrido no dia 23 do mês passado à comunidade Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Você vai vendo as imagens ao vivo do helicóptero da Record, o centro de São Paulo, vira uma verdadeira praça de guerra. Você vai vendo comigo bombas de efeito moral. Bombas de efeito moral, nesse momento, são lançadas contra a população, contra os manifestantes. Um carro fica encurralado. Você vai vendo uma grande correria agora, uma grande correria se forma, pessoas são pisoteadas, tudo isso acontecendo agora. É um protesto contra o aumento da passagem de ônibus, metrô e trem em São Paulo. Eu tenho informações direto do helicóptero da Record com o nosso comandante, o Hamilton. Bate, tudo começou porque alguns manifestantes simplesmente trocaram a via e tentaram parar o motorista tentou dar ré, só que houve uma grande confusão e neste momento os manifestantes jogam contra a polícia militar aquele conhecido coquetel molotov, ou seja, muita gasolina provavelmente e fogo, foram jogando aí contra os policiais. Eles tiveram que fazer o revide com bombas de efeito moral e você vê inclusive neste ponto aqui onde estão os homens da Força Tática e também do Choque, foi justamente aonde jogaram esse coquetel, Bate. Tudo isso acontece nesse momento na 23 de maio, que está completamente interditada dos 2 lados, Bate. Você vai vendo outras bombas são lançadas contra a população, contra os manifestantes que se assustam. Me abre o áudio, você vai vendo agora pelo Mochilink o exato momento em que bombas são lançadas contra os manifestantes. Agora, pelo que o nosso comandante, o Hamilton, está dizendo, mascarados estão lançando contra os policiais militares. Me corta para outra imagem do helicóptero, outra correria agora, fala, Juan. Exatamente, você vê que a polícia militar começa a avançar, é justamente esses os manifestantes que jogavam, eles simplesmente foram muito covardes, viu, Bate? Eles passaram para a parte de baixo aqui do Vale do Anhangabaú e lá de baixo jogavam pedras, bombas aí contra a polícia militar, fogos de artifício, ou seja, eles realmente vieram preparados para a guerra, viu, Bate? A informação que a gente tem, inclusive, que eles vieram com bastão de beisebol aqui pro local. Fecha um pouquinho, Thiago. Olha só, parte da via foi bloqueada aqui pelos manifestantes, eles jogaram muito lixo, utilizaram, inclusive, estruturas que faziam a divisa aqui, o limite da 23 de maio, e jogaram contra a polícia militar. A polícia militar teve que fazer o revide, balas aí de borracha provavelmente foram utilizadas, assim como bombas de efeito moral, Bate. Agora, a imagem é assustadora. O centro de São Paulo, as pessoas dispersaram, mas continuam atacando a polícia. Dispersaram no sentido, tá cada um num ponto. Portanto, a polícia está sendo atacada de diversas partes. O corpo de bombeiro chega porque um princípio de incêndio começa. Bruno Peruca é o repórter. Daqui a pouco eu vou com o Bruno Peruca, porque o comandante, o Hamilton, me chama a atenção. Me abre a imagem da esquerda. A nossa equipe de reportagem, essa é uma imagem ao vivo. São exatamente 7h30 da noite no horário de verão. Nós estamos atrás do cordão de isolamento da polícia.
tanto a força tática quanto a tropa de choque, nesse momento se encontram. E a imagem do helicóptero é assustadora. Abre ali a imagem do helicóptero, olha. O centro de São Paulo vazio, estão apenas os manifestantes. Os manifestantes que estão no confronto, olha, recomeça a correria, hein? Recomeça a correria. E os policiais que estão envolvidos. E é uma bomba atrás da outra, uma grande correria. Fala, Juan. Pois é, Bate, o problema é que muita gente é de bem, ou seja, são manifestantes do bem, eles estavam reivindicando seus direitos. O problema é que muita gente mascarada simplesmente veio preparada para a guerra, com tacos de beisebol, bombas, fogos de artifício e simplesmente, sem pensar em nada, jogaram contra a Polícia Militar, contra motoristas que passavam na 23 de maio. O revide teve que ser feito, a situação teve que ser controlada pela Polícia Militar, que conseguiu agora desbloquear a 23 de maio. O problema é que o Corpo de Bombeiros tentava chegar no local para conter o incêndio daquele coquetel que eu te falei que jogaram e simplesmente alguns manifestantes atacaram a viatura do Corpo de Bombeiros, que teve que ser protegida ali pelos policiais militares. Bate. Me dá a imagem do Mochilink, agora mais aproximada a imagem. Abre o áudio, por favor. A polícia vai marchando. Nesse momento, a missão desses militares é localizar os homens que estão mascarados, de roupa preta, jogando coquetel molotov para cima da polícia de São Paulo. A PM só vai sair de lá depois de prender esses homens. Essa é a imagem que me preocupa, olha, os motoristas perdidos. Foi exatamente por causa de uma imagem dessa que o helicóptero está mostrando que começou a confusão. Corta para o helicóptero, por favor. Foi exatamente por causa disso que começou a confusão. Os motoristas ficaram preocupados, não sabiam para onde correr, manifestantes foram para cima, os motoristas não tinham para onde sair, a polícia, para liberar a área, começou a jogar essa bomba. Me dá o Mochilink. Informação é que num outro ponto recomeça o confronto entre policiais e manifestantes. Deixa eu dar um recado rápido aqui, na sequência eu volto.